Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos de 25 a 33. Da série Conversas Espirituais com Jesus, Jesus agora conversa com seus discípulos e uma multidão. Vai falar sobre serviço, sobre abnegação, sobre discipulado e sobre discípulos. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 14, versos de 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, o outro, ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Oremos. Pai, abençoa-nos agora para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos direção para as nossas vidas e mudança, ó Deus, em cada coração, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Cristo convidou os seus discípulos a refletirem agora sobre algo extraordinário, a pesarem mesmo as circunstâncias e consequências. A salvação é de graça, pela graça, mas a vida cristã tem um peso e tem um preço que deve ser vivido e presenciado diante do Senhor. Precisamos de mais discípulos de Jesus. É interessante que quando Jesus fez o ID dele, ele não disse façam muitos convertidos, ele disse façam discípulos. E é isso que trata esse texto. Jesus sempre foi muito direto, e ele teve que peneirar aquela multidão que ali estava e separar o joio do trigo. A primeira coisa que a gente nota é exatamente isso: que grande multidão era aquela que estava ali. Aquela multidão, meus irmãos, que acompanhava Jesus, e Jesus sempre falou a grandes multidões, mas Jesus nunca se deixou enganar por elas. Como que olhando aquele tanto de gente, Jesus falava assim: olha como é bom ter um grupo cheio. Na realidade, a gente tem inclusive uma impressão contrária disso, que Jesus olhava para a multidão, e ele que conhecia cada coração que estava ali, ele sabia quem estava com eles. Havia com eles discípulos fiéis, consagrados e dedicados. Havia curiosos, aqueles que, tendo ouvido falar, queriam ver milagres e tantas coisas. Havia ainda os críticos, que queriam pegar Jesus no laço, ou ainda vis pecadores que estavam lá por estar, ou simplesmente alguém que passava por lá na hora. Agora era preciso reavaliar aquilo e ver essas grandes multidões que o acompanhavam. E então entendemos que o texto nos ensina muito sobre o discipulado, e agora ele vai despertar cuidado com essa palavra. Discipulado hoje ficou resumido a um pequeno estudo bíblico em grupo, e não é disso que trata o texto. Note com atenção, deixando todas as outras coisas em segundo plano. Texto difícil se for mal entendido, porque parece que a gente tem que abandonar pai, mãe, esposa e filhos e a própria vida. E é claro que Jesus Cristo aqui está falando de prioridades bem claras. O foco do texto é priorizar
o amor dele, ou seja, colocar em primeiro lugar a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele fala isso, é para literalmente despertar os brios de todos ali, entender que ele está acima da própria vida, como vamos ver mais adiante. Está acima de todas as coisas, decisões, orientações, planos e vontades pessoais. Vocês já imaginaram a quantidade de ideias diferentes que entram na igreja com cada um de nós? E já pensaram que a gente tem que deixar isso de lado para que o nome de Jesus seja exaltado? Que ele seja prioridade e que nós possamos estar unidos na presença dele? É disso que trata o texto. Perceba que Deus nunca dividiu atenção com ninguém. Fora isso é idolatria. E alguns que idolatram a si mesmos, idolatram suas famílias, idolatram outras coisas. Hoje, meus irmãos, temos um grupo de pessoas que primeiro são mundanos e depois são cristãos. Disse Spurgeon a respeito desse texto. Primeiro parece que o mundo é prioridade na vida deles em tudo. Prioridade no tempo, prioridade na oferta, prioridade na circunstância, prioridade nas outras coisas. Parece que Deus está em segundo plano até que se precise dele. E é o contrário que Jesus nos propõe. Primeiro ao Senhor Jesus e depois as coisas do mundo. Meus irmãos, como isso é tão simples de ser entendido, mas por que isso está sendo tão complicado de ser praticado? Isso é medido hoje pelo índice de desculpas dadas para não participar da obra do Senhor. Se os irmãos soubessem a quantidade de desculpas que eu ouço por fulano ou fulano que não pode dar o dízimo ou uma oferta agora por isso e por aquilo outro, e ainda pergunta para mim: você entende, né, pastor? Não, eu não entendo. Ou mesmo deixar de participar das boas obras do Senhor e da presença do Senhor e separar o domingo, o dia para louvarmos e entronizarmos o nome do nosso Deus, com a desculpa que eu só tenho esse dia para descansar. É disso que Jesus está tratando aqui, e aquela multidão que estava lá é muito parecido com a multidão de hoje também. Por isso, cuidado, muito cuidado. Carregando a nossa cruz e seguindo a Jesus, e o texto, Jesus, de uma forma extraordinária, diz então: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Uma cruz inteira pesava 135 quilos, em média. A trave lateral da cruz, que geralmente era o que se carregava, pesava em torno de 45 quilos. De qualquer forma, era um peso grande para se carregar. Além disso, a via dolorosa tinha em torno de 600 metros de comprimento, então tinha que se carregar uma trave de 45 quilos por cerca de meio quilômetro até o lugar de morrer. Aquela era uma imagem muito real na vida de todos ali, que já haviam visto alguém ser crucificado. Então, aquilo era muito claro para eles. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados desse texto. Primeiro, que Jesus aqui não está falando de meras dificuldades. É comum a gente falar: fulano de tal é uma cruz que eu tenho que carregar. Ou, esse problema que eu tenho com a bebida é uma cruz que eu tenho que carregar. Não é disso que Jesus está tratando. E perceba que quando ele vai falar de cruz aqui, ele está falando de morte. E ninguém ali dissociava disso. Porque crucificação era a pior das condenações que o Império Romano impunha sobre o povo. Naquela ocasião, falar de cruz era falar de morte, ou seja, toda a vida dedicada ao Senhor, mesmo que isso implique
em morrer por Cristo. Mas essas palavras se tornaram tão reais quando a perseguição começou. Quero lembrar que aqui Jesus ainda não havia sido crucificado, então ainda não havia essa associação com o que Jesus iria fazer. Carregar a cruz é estar pronto para seguir a Jesus, independente de qualquer outra coisa, e segui-lo de forma real, mesmo que isso resulte na morte. Possivelmente você não precisará morrer por Cristo neste tempo em que vivemos aqui hoje, talvez, mas você tem que estar pronto para isso, em todo o tempo. Lembre-se do que Jesus tem a falar. Depois, meus irmãos, é preciso lembrar também que toda a vida deve ser dedicada ao Senhor, mas tem duas exigências aqui, e perceba a nuance do texto: carregar a cruz e segui-lo, porque tem gente carregando a cruz, mas seguindo outras pessoas. Tem gente carregando a cruz e indo para outro lado. Tem gente carregando a cruz e ficando parado. Uma coisa não pode ser dissociada: carregar a cruz e seguir ao nosso Senhor. Cuidado com isso. O texto avança ainda sobre o tema e vai falar a respeito de uma torre. Ora, ninguém constrói uma torre sem antes planejar, ver o orçamento, saber como deve ser feito. A ilustração de Jesus nos lembra que uma torre precisa de projeto, precisa de recursos financeiros, materiais, trabalhadores e cronograma. Não se constrói uma torre da noite para o dia, e a construção só acaba quando a última pedra é posta. É interessante que há um termo muito usado em igreja que é: isso é construção de igreja. Que no passado tinha aquelas construções de igrejas intermináveis. A Catedral de Notre Dame, por exemplo, que pegou fogo recentemente, ela levou séculos para ser concluída. Veja que para construir é preciso saber exatamente como começar, como fazer e como terminar. E Jesus vai falar isso a respeito da nossa própria vida. Essa torre é a nossa jornada de fé com Cristo. Não podemos parar pela metade, não podemos desistir, não podemos fraquejar. Não estou dizendo que é fácil, e vai ter lutas, e você talvez desanime em algum momento, por isso anime de novo. Firme-se no Senhor, porque o discipulado do nosso Deus é uma jornada que requer uma construção que muitas vezes durará a sua vida inteira. Mas comece se estiver disposto a terminar, e termine se esteve disposto a começar. É que nos ensina a palavra do Senhor. Isso é discipulado. Mas Jesus insiste ainda com outra ilustração, mais forte ainda. E agora ele vai falar de guerra. Ninguém começa uma guerra sem antes saber com quem está lutando e como será aquilo, e se tem condições. A vida cristã é uma batalha, meus irmãos, contra o mundo, contra o pecado e contra o mal. Lembre-se disso. O preparo e a estratégia são importantes, mas Jesus também está falando aqui de escolher batalhas. Isso não é fugir da luta, mas saber escolher as lutas que tem. Porque se nós formos lutar todas as lutas do mundo, acredite, você não vai conseguir. Mas quando estamos sob a orientação do nosso Senhor e deixamos que Ele escolha as nossas batalhas, e nos preparamos para isso, e vamos então continuar, percebemos o que é vitória. Atente o que está escrito em Provérbios 20, 18: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Já nos alerta aquilo, e Jesus Cristo mais uma vez vai chamar a responsabilidade daqueles que ouviram.
Insisto, era uma multidão. Insisto mais ainda, não ficaram todos. Mesmo os discípulos bem achegados tiveram que passar pela peneira, e não ficou Judas, por exemplo. Perceba da necessidade que temos de compromisso, isso temos insistido, de consagração, de tantas outras coisas, e descobrimos, meus irmãos, que discipulado, ou seja, essa peneira que Jesus fez com o povo, e que há de fazer conosco também, tem alguns pontos fundamentais. Tem prioridade. O Senhor é nossa prioridade. Dedicação é renúncia a todo o resto para seguir a Jesus. Se isso fosse uma realidade em nossos dias. Jornada, pois leva uma vida inteira. Discipulado não é curso que se faça em fim de semana. Por isso que eu sou contra alguns acampamentos que a pessoa vai no fim de semana e volta super santo. Isso não é bíblico. Bíblico é levar a vida inteira em comunhão com o Senhor, é jornada. Atenção, que requer uma boa dose de visão dada por Deus. E finalmente, persistência até o dia final. Quando chegar o dia, quando a última pedra for posta na torre, e estivermos diante do Senhor, aí sim, nós podemos dizer: eu entendi o que é ser discípulo de Jesus, pois devemos viver na presença dEle todos os dias de nossas vidas. Logo após esse texto, Jesus vai dizer que os discípulos devem ser o sal da terra, para fazer diferença. Vai receber pecadores, vai falar das parábolas dos perdidos e vai começar a sua jornada para a cruz. Mas antes, ele queria deixar bem claro o preço do discipulado. Vamos ficar de pé e vamos cantar.